Fala, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Muito boa noite. Quem está falando com vocês aqui é o Fábio, divulgador da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho da mensagem da palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, assim como Deus tem falado também através dessas mensagens ao meu coração. É a mensagem que nós queremos levar para você, sempre mensagens de fácil compreendimento, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, que vai abençoar a sua vida, que vai trazer paz para o seu lar, para a sua família. E nós temos apenas que fazer uma coisa: buscar Deus, meu irmão. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Às vezes as pessoas ficam procurando jeitinho, procurando fórmulas. Não tem fórmulas, não tem absolutamente nada. Se não for buscando a presença de Deus, se não for pelejando, se não for orando, a gente vai viver sempre essa vidinha medíocre, essa vidinha que... Meu irmão, tem muita gente que quando prega a palavra, ela te dá uma segurada, te dá uma travada, para que você fique simplesmente sempre no meio do caminho. Aqui a gente não quer que você fique no meio do caminho. Aqui eu não vou falar para você, olha, você não pode buscar pela sua vida financeira porque Deus não vai te abençoar, porque a Bíblia diz que é mais fácil uma mula entrar por um vão de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. As pessoas simplesmente ela te embarga dizendo versículos, querendo te botar para baixo, dizendo que você nunca vai prosperar, que você não vai ser uma pessoa milionária, que você não vai ser rico, né? Meus irmãos, entenda uma coisa: Deus, Ele quer te abençoar de diversas formas. Deus, Ele quer abrir as portas para você de todas as formas. Só que para que isso aconteça, você precisa buscar. Você precisa compreender o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você, por mim. Quando você compreende isso e você começa a estudar um pouquinho a palavra, você entende que Jesus vem trazendo ensinamento aos discípulos, ensinando eles a orar e dizendo, olha, todas as vezes que você chamar, você vai encontrar. Todas as vezes que você pedir, será-vos dado. E toda vez que você bater, a porta se abrirá. Isso não é ensinamento do Fábio, isso é ensinamento de Jesus. Quando você reconhece Jesus, quando você reconhece o sangue da cruz derramado sobre a sua vida e você se arrepende dos seus pecados, você passa de criatura a filho. Você passa de criatura a filho instantaneamente. Todos os seus pecados, eles são anulados, eles são levados no mar do esquecimento, né? Isso não significa que você não paga um preço pelos seus atos cometidos. Seus pecados são esquecidos por Deus, mas as suas plantações serão colhidas. Você vai colher. Porque seria muito fácil, né? O cara roubou, matou, estrupou, aceitou Jesus, tá limpo, nada tem, tá tranquilo. Vai ser salvo como eu, como todos nós? Vai para o mesmo céu que eu e vai. Porque na cruz tinha 2 ladrões. Um falou, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus diz o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Era um ladrão. Fez um monte de coisa que não prestava. Mas estava pagando preço, e o preço era o quê? De cruz. Morreu salvo, mas morreu. Pagou o preço pelas atitudes que cometeu anteriormente.
Não significa que você fez tudo o que não prestava no mundo, aceitou Jesus, você tem a cara mais santa, você é um filhinho de Deus. Sim, só que toda semente plantada, ainda que tenha sido ruim, você vai colher também na face da terra. Não adianta ficar, meu Deus, que prova é essa que eu estou passando? Estou te buscando, estou te louvando, estou te exaltando, e nada... Aquilo que você plantou lá atrás, você está colhendo agora. Aquela sujeirada toda que estava na tua frente ali, estava escondida, né? Estava passando desapercebido, por quê? Porque Jesus Cristo ainda não tinha entrado na sua vida. Entrou, ele vai começar a passar a vassourinha limpando tudo, mas você vai passar pelo processo que todo mundo passa. Mas aí vem a grande questão. Fábio, eu tenho muitos objetivos, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos desejos. Isso é pecado? Não. Pelo contrário, você tem que exercer a sua fé, porque sonhar sem objetivo não transforma-se em absolutamente nada. Agora, sonhar, colocar em prática e desejar aquilo que você quer, você almejar aquilo que está dentro do seu coração, meu irmão, você é filho do dono. Você é filho do dono. Você é filho do Deus vivo que criou todas as coisas com uma só palavra. Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Ele disse, haja luz e houve luz. Houve a separação das trevas, né, da noite e do dia. E colocou, Deus vendo que tudo aquilo era tão legal, tão bonito, começou a criar os animais, começou a criar as aves do céu, as árvores, começou a criar tudo com a palavra. É por isso que a sua palavra, meu irmão, ela é muito importante. Ela é importante para quê? Para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, ou também para amaldiçoar. A tua boca tem poder. Por quê? A Bíblia diz, a Bíblia relata, quando criou Deus o homem, criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. Então não tem aquela coisa... Eu posso olhar para você e falar, olha, rapaz, como você é feio. Pois é, você também é feio pra caramba, Fábio. Eu sei, tudo bem. A gente pode olhar um para o outro e achar que um é bonito, o outro é feio, mas todo mundo é a imagem e semelhança de Deus. É a palavra que diz, não é o Fábio. Então, meu irmão, não tem gente feia. Tem gente maltratado, tem gente mal cuidado. Porque se somos todos a imagem e semelhança de Deus, todo mundo é bonito, meu irmão. Verdade. Verdade, estou mentindo não. A gente pode até olhar a pessoa assim e falar, caramba, aí, engraçadinho. Não tem engraçadinho, é bonito. Porque é a imagem e semelhança de Deus. Agora, quando você não está alicerçado, você não está ligado no mesmo céu que a gente, você vai falar, rapaz, esse bichinho é feio. Nossa, aquela menininha ali é feia. Por quê? Não está ligado na conexão que é a palavra. Porque é a palavra que liberta, a palavra que transforma. Tudo é pela palavra. E aí tem alguns pregadores que falam para você, você muitas das vezes vai para a igreja e de repente quer ouvir uma resposta de Deus e vai para lá. Tem gente que só vai para os cultos para poder ouvir, ver se vem profeta falar com ele. Meu irmão, não procura profeta, não procura o profeta, mano. Eu já procurei muito. Fiquei naquele negócio, olha, eu vou para a igreja para poder ver se o profeta fala comigo. Quero saber de profeta, meu irmão. O profeta pode falar coisas que ali, aos meus ouvidos, pode ser legal, mas se Deus falar, não é isso e acabou. Você tem que se achegar diretamente a Deus, não tem que se achegar em profeta. Para com isso. Você não precisa sair da sua igreja para ir na igreja do fulano de tal, porque lá tem um varão, tem uma varoa abençoada que toda vez que você vai no culto, ele vai lá e fala coisinha legal para você. Você quer coisa boa?
Busca Deus. Não fique procurando intermédios para que o varão ou varoa venha te revelar algo. Não, não precisa mesmo. Se eu quero resposta de Deus, eu vou direto ao Pai. Eu vou para o monte, eu vou para dentro do meu quarto, eu vou para o meu banheiro, eu vou para onde eu quiser, porque eu vou falar com Deus. Eu vou expressar para Ele aquilo que eu estou sentindo, eu vou falar para Ele aquilo que eu almejo na minha vida e vou trabalhar, né? E vou orar em prol do meu objetivo. O problema é que as pessoas não traçam objetivos para a sua vida. Ela quer receber, porém ela não quer buscar. É muito fácil você chegar na igreja, né? Tá ouvindo aquela mensagem bonita e chega a hora da oração, você levanta a mão e fala: ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero mais aquilo, eu quero mais aquilo outro. Tá bom, você pediu tanto, mas você falou: Senhor, obrigado por Senhor ter me levantado da minha cama e ter me colocado de pé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor colocou o alimento dentro da minha casa, no meu prato, no prato da minha família, para nós podermos comer. Às vezes esquecemos coisas simples e muitas das vezes queremos só pedir. Nós somos tão gananciosos que nós só sabemos pedir, como se Deus fosse apenas algo que, olha, no mundo a gente não consegue, então vamos para a igreja que nós vamos pedir, nós vamos receber tudo. Não vai ser desse jeito. Porque a palavra de Deus diz que primeiro você busca o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas. O que são as demais coisas? As coisas supérfluas, aquelas coisas, as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. Você não tem que correr atrás da bênção. Entenda isso. A bênção, ela tem que te seguir. Ela tem que correr na mesma proporção que você está buscando. Agora, você ficar somente correndo atrás da bênção, você nunca vai chegar diante do abençoador. Porque se você não busca aquele que abençoa, você só corre atrás da bênção, a bênção vai sempre picar mula na frente de você. Por quê? Porque você está invertendo as coisas. Não segue aquela linha, aquele raciocínio. A ordem do produto não altera os fatores. Altera sim. Busque a Deus. Busque a Deus. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é busque as bênçãos que Deus vem logo depois. Não. Como? Como Deus ele vai abençoar a sua vida se você não chega diante dele? Entenda uma coisa. No momento, meu irmão, que eu aprendi que Deus, ele é o meu Pai. Jesus é o meu irmão. Irmão. Fábio falando heresia aí. Vamos ver se é heresia. Pensa comigo. Jesus, quando ia ao monte, ele falava com o Pai, o Criador. Correto? Ou seja, Jesus, Filho. Jesus se entregou na cruz do Calvário, morreu não, entregou o seu espírito a Deus, Filho, ele continua sendo Filho. Deus, quando colocou o anjo para falar com Maria, o anjo disse o que para Maria? Que ela concederia um filho, o Espírito Santo de Deus entraria e ela geraria Jesus, o Filho de Deus, ou seja, Filho. Quando nós não tínhamos direito a absolutamente nada, nós não tínhamos direito a absolutamente nada. Nós recebemos a salvação por Jesus. Compreende? Compreende comigo? Compreende aí. Vai mentalizando aí. Então,
Quando Jesus, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, aquele sangue lavou os meus pecados. Eu recebi um contrato. Eu fui adotado por Jesus. Correto? Quando você vai adotar uma criança, o que acontece? Você faz todo um trâmite, todo um processo. Você não pode simplesmente pegar a criança e colocar dentro da sua casa que você está cometendo um crime. Correto? Jesus, para que nós tivéssemos direito à salvação, entregou a sua vida por mim, por você, por cada um de nós. O contrato foi assinado com sangue. Esse, meu irmão, não tem como apagar. Não tem como pagar. Não tem preço. O sangue derramado não tem preço. Jesus se entregou por mim, filho do Deus vivo. E eu me tornei filho do Deus vivo, irmão de Jesus. Eu sou irmão de Jesus. Se você não é, se você não considera-se irmão de Jesus, o problema é seu, mas eu sou. Ou seja, do momento que eu tenho esse contrato, direito de salvação do reino, se eu partir hoje para a glória, se eu morrer de hoje para amanhã, não é isso que eu quero, mas se acontecer, o meu caminho eu sei que é o céu. Por quê? Porque existe um contrato assinado com sangue que, do momento que eu estou servindo verdadeiramente a Deus, estou buscando a presença dele na minha vida, eu mantenho esse contrato firmado ainda com Deus. Esse pacto está firmado ainda com Deus. Deus é o meu Pai. E vamos lá na coisa mais importante na face da terra. Donald Trump é um cara de muitas empresas. Um cara bilionário, muita grana. E ali estão seus filhos. E aí, o filho dele quer comprar alguma coisa, ele chega diante do pai e fala assim, olha, eu quero comprar essa coisa assim e tal, tal. É filho? O pai dele vai falar, o quê? Tu quer? Tá, calma aí. E ele vai lá, assina aquele checão ou dá o cartão, vai lá e compra. Bill Gates, cara bilionário, filho vai e fala, pai, eu quero comprar algo assim, assim, assim. Ah, é? Assina aquele checão ou toma o cartão e ele vai lá e compra. O meu pai não é Bill Gates, meu pai não é Donald Trump, não é o maior bilionário, não é Elon Musk, não é ninguém desses caras bilionários do mundo. O meu Deus, o meu pai, é dono de tudo que nele há. Ele é criador do céu, da terra, dos mares, dos animais, da minha vida. Ele é criador de tudo. Ele é dono do ouro, da prata e de tudo que nele há. Tudo que há de tesouro na face da terra pertence ao meu pai. Vamos compreender então. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu tenho que buscar a Deus, apresentar para Ele aquilo que eu verdadeiramente almejo na minha vida, aquilo que eu preciso que aconteça e quero, porque nós temos que ter objetivos, irmãos. Não se diminua. Não se diminua. Não ache que você, por ser crente, você tem que viver uma vida desgraçada, vida miserável. Olha, para me servir a Deus eu tenho que morar dentro da favela. Meu irmão, você pode morar dentro da favela hoje porque a sua situação não lhe permite sair dali. Mas você não tem que achar que por você servir a Deus é porque você está morando dentro da favela. Você tem que continuar lá dentro. Não. Você tem que almejar coisas grandes.
Qual é o seu desejo, Fábio? Meu desejo é morar na Barra da Tijuca. Rapaz, mas lá só mora rico. E daí? É o meu desejo. Deus vai cumprir? Deus vai realizar esse sonho? Eu estou pedindo. O desejo no meu coração, quem sabe dele sou eu. Agora, vai ter gente que vai chegar e vai falar assim, ó, é coisa grande demais, Fábio, que tu tá querendo. Vai ter gente que vai chegar do teu lado e falar, ih, rapaz, isso aí não é pra você não, hein? Isso aí não vai se cumprir na sua vida, não. Isso aí é muito grande para você. Ó, você, perrapado, ferrado, trabalha em construção civil, você que trabalha aí, faxineiro, E daí? E daí? O meu Deus, ele é maior que tudo. Hoje, podemos até ter nossas dificuldades. Meu irmão, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas não diz que você vai viver aflição o tempo todo. No mundo tereis aflição. Ou seja, se no mundo nós vamos ter aflição, Jesus, a própria palavra já está dizendo que nós teríamos, né? Nós teríamos problemas. Todo mundo tem problema. O teu problema, de repente, para mim, pode ser uma coisa insignificante. O meu problema para você, você pode olhar e falar, caramba, o problema do Fábio não é nada em vista do meu. Mas cada um sabe do seu problema. Cada um sabe do seu processo. Só que o que adianta eu ter o problema, eu ter o processo, cruzar os braços e falar, ih, vai dar certo, não. Vai acontecer, não. É isso que tem acontecido dentro das igrejas evangélicas. As pessoas têm olhado muito o ser humano e têm esquecido de Deus. Eu tenho esquecido mais os seres humanos, eu não estou nem aí para ninguém, eu estou aí para Deus, meu irmão. Eu não estou buscando saber palavrinha bonitinha de fulano de tal. Meu irmão, que Deus abençoe a vida dele e também que abençoe a minha, porque eu vou continuar buscando é a Deus. As pessoas ficam tristes com qualquer coisa. Fica abatida com qualquer coisa. A Bíblia diz que dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. Está todo mundo junto. Não tem perfeição. Não tem um melhor que o outro. Está todo mundo nivelado ali nas mesmas condições. Só que tem aqueles atribulados que tentam te tirar da presença de Deus. E tem uns que conseguem. Fala tanta besteira, fala tanta asneira, que acaba te tirando da presença de Deus. Por quê? Porque você deixou ser levado por uma situação que não era para você. Que você deveria ter contornado, repreendido, mas às vezes bate aquele negócio, mas somos seres humanos, né? Nós somos falhos, a gente acaba às vezes se desentendendo com um coleguinha. Meu irmão, eu não estou nem aí com ninguém. Não quer me dar oportunidade? Problema deles. Não preciso de oportunidade de ninguém. Preciso da oportunidade de Deus. Deus tem que me dar oportunidade, eu tenho que agarrar e segurar e firmar, meu irmão. Esse negócio de tapinha nas costas. Amém, meu irmão. Ô, tô com saudade, glória a Deus. Tá com saudade de nada, meu irmão. Fachada. Hipocrisia. Sabe onde mora, sabe absolutamente tudo da minha vida, sabe de tudo da sua vida. Não te procura porque não quer. Não é porque tá com saudade, não. Ele tá tentando de alguma forma ou de outra entrar nas redes sociais, saber como é que tá a sua vida e tal. As pessoas hoje em dia utilizam as redes sociais para saber como tá a sua vida. E se você postar tudo lá, é um livro aberto para todo mundo. Se é um livro aberto para todo mundo, imagina para Satanás. Opa, vou quebrar ele aqui, ele não vai conseguir. É por isso que tem coisas que você precisa o quê? Fechar a boca. Fecha a boca. Olha, tem pessoas que eu conheço, né, que saiu de relacionamentos conturbado, complicado e tal, muitas das vezes problema financeiro e tal, situações diversas. Conheço algumas pessoas, né, e as pessoas, em vez de tentar se estruturar, né, o problema maior de tudo, dentro seja lá do noivado, do casamento ou do namoro, foi questão financeira.
né? E aí aconteceu de tudo, e o que aconteceu? Cada um foi para um lado, o outro foi para o outro, segue a vida, né? E o que acontece? Em vez da pessoa tentar se estruturar na área que realmente fez acontecer, destruir aquele relacionamento, o que ela procura? Não, ela não procura tentar resolver o problema. Qual foi o problema? Qual foi o causador do problema para que não estivessem juntos? Foi o financeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar para que Deus conserte a minha vida financeira, para que as coisas entrem no eixo, para que as coisas voltem ao normal. Para quê? Para que depois, quando eu tiver que acontecer de arrumar uma pessoa, eu já estou estruturado e tal, o problema não vai ser mais financeiro. Pode acontecer até outro tipo de problema, mas não vai ser o financeiro. Mas não! O problema continua sendo o mesmo, vai procurar outra pessoa e eu vou orar para Deus abençoar e tal. Legal, não tô achando errado isso. O errado é a pessoa viveu o problema, continua com o problema, tá querendo arrumar outra pessoa para ficar com o mesmo problema. E aí, qual é a solução? Vai ter problema novamente. Por quê? Porque a nossa vida, ela tem que ser consertada por etapas. Se eu tenho um problema numa situação, eu tenho que resolver aquele problema para me tentar depois solucionar o outro problema para que quando tiver tudo ali certinho, eu não ter mais os mesmos problemas. Vai ter outros, mas que aquele ali vai ser sanado. Então, meus irmãos, nós temos que compreender isso. As pessoas estão equivocadas. Estão levando a sua vida de qualquer forma, de qualquer jeito. E olha, e fica naquela ansiedade, olha, eu sei que Deus vai fazer. Deus não vai fazer enquanto as coisas estiverem erradas. Conserta-se primeiro. Primeiro você tem que entrar dentro do seu eu e falar, o que eu errei? Enquanto você não achar os erros que estão em você, em mim, não vai solucionar, meu irmão. As coisas não vão andar. Não vai acontecer. Primeiro você tem que fazer uma autoanálise. É isso que falta em nós. Nós compreendermos que o errado, muitas das vezes, somos nós. É difícil reconhecer o erro, mas quando você consegue reconhecer e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, muda essa situação. E você começa a buscar para que essa situação seja resolvida, para que ela seja mudada, transformada. Meu irmão, você já deu um passo para a vitória. É difícil? Sim. Por quê? Por que eu digo que é difícil? Porque é muito difícil as pessoas, principalmente o ser humano, ele acha que tudo que ele faz está certo. É difícil você encontrar uma pessoa que fale assim, olha, poxa, meu irmão, me perdoa, eu errei com você. Meu irmão, me perdoa porque o que eu fiz não foi legal. E eu sei que eu te magoei, eu te chateei, eu sei que você... É difícil o ser humano aceitar isso. É difícil. Mas quando você consegue compreender que o erro está em você, se torna muito mais fácil, irmão. Então não deixa que esses problemas permaneçam te afligindo, atrapalhando a sua caminhada. Não deixa. Conserta-se primeiro. Veja qual é o ponto negativo, o ponto errado que está acontecendo na sua vida e tenta mudar. Tenta mudar não, muda. Você tem esse poder, você tem essa força. Muda. Que quando você mudar, aí sim, aí você vai partir para outras situações na sua vida. Mas para isso, você precisa se achegar a Deus.
buscar a presença de Deus. Entenda, você nunca vai receber nada de Deus se você estiver fazendo barganha, trocas com Deus. Você não vai receber absolutamente nada. Olha, eu vou para sua casa hoje, mas amanhã eu quero que você me dê um emprego abençoado, que eu ganhe 10 mil reais. Olha, eu estou servindo ao Senhor tem 1 ano. Eu larguei o meu negócio, deixei o meu negócio fechado, e amanhã o Senhor vai fazer que eu venda 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes mais do que eu vendia se eu tivesse aberto ontem. Não haja como barganha com Deus. Você não vai arrumar nada. Faça as coisas verdadeiramente de coração. Se você tem o teu negócio, abra o teu negócio. Não deixe ele fechado porque você foi para a igreja de fulano de tal, para dar um apoio e tal. Se você está indo porque você quer, o problema é seu. Deus não tem nada a ver com isso. Ele não vai fazer que a tua venda de hoje seja maior do que a de amanhã porque você largou o teu negócio fechado para ir para a igreja. Não faça uso de barganha com Deus, que Deus não aceita isso. Sirva de coração. Se você tem um negócio próprio e você tem compromisso com o seu cliente, honre o seu cliente. Por quê? Porque Deus ele vai te abençoar, ele vai te exaltar na tua fidelidade com as pessoas. Quando você é fiel com aquilo que você está propondo a fazer, Deus é fiel para contigo também. Agora, você não consegue ser fiel aos teus clientes. Você acha que você é fiel a Deus? Para de muquiranagem, meu irmão. Para de heresia, para de brincar com Deus. Vai viver uma vida de santidade verdadeiramente. É a mesma coisa, eu trabalho com carro de som. Eu vou e fecho uma propaganda. Né? Eu chego no cliente e fecho uma propaganda. Aquele cliente me pagou. Eu recebi. E eu mando uma mensagem para ele e falo para ele assim, olha, comecei o teu trabalho. Beleza? Estou trabalhando. Mas eu estou em casa. Isso é agir de má fé. Isso Deus não se agrada. Ele não quer que eu, como proprietário do meu negócio, esteja fazendo coisas erradas, porque se eu estou fazendo coisas erradas, como é que ele vai abrir as portas para mim? Como é que ele vai enviar novos patrocinadores para mim, se com aquele eu estou sendo desleal? É a mesma coisa, meu irmão. É a mesma coisa você com o seu negócio ou com a sua empresa, seja lá o que for. Seja fiel às pessoas que estão honrando esse compromisso para com você. Porque se você não está honrando essas pessoas, você não vai honrar a Deus. Seja fiel. O propósito que Deus quer fazer nas nossas vidas são grandes. Nós temos que entrar no eixo, na estrutura, naquilo que Deus verdadeiramente quer para mim e para você. Não é fácil. Às vezes passamos por certas situações que falamos, Senhor, eu particularmente às vezes falo para Deus, Deus, eu estou vivendo uma vida que não é minha. Eu falo para Deus. Por quê? Porque no meu pensamento, os meus sonhos não é o que eu vivo hoje. Não é. E quando eu vou para o monte, eu vou, apresento, Deus conhece o propósito que eu venho subindo ao monte, Ele sabe qual é realmente aquilo que eu desejo para a mudança da minha vida. Ele conhece, mas Ele precisa ouvir o quê? Da minha boca. Ele vai realizar o desejo do meu coração. Ele vai realizar todos os meus sonhos, todos os meus objetivos. Só que, meu irmão, entenda, quando nós pedimos algo grande,
Você vai sair de uma realidade para outra realidade totalmente diferente. Você acha que você não vai passar pelo deserto? Vai! Só que o deserto é lugar de aprendizado. Ninguém constrói uma casa no deserto. Ninguém constrói uma mansão no deserto. Deserto serve o quê? Para passar. Você vai ter o início, você vai ter o meio e você vai ter o final. E quando você chegar no final, o que vai acontecer? Você vai desfrutar daquilo que você tem buscado para a sua vida. Agora, tem gente que começa o deserto, entra no deserto e fala, isso não é para mim não, e volta atrás. Aí o que acontece? Você nunca vai receber absolutamente nada do Senhor, você nunca vai ser próspero, você nunca vai ter comprometimento com as coisas do Senhor, você nunca vai ter nada. Por quê? Porque você quer ser aquele crente que não passa pelo deserto. Passa pelo deserto aquele que quer receber vitória. Passa pelo deserto aquele que busca algo para a sua vida, material, financeira, espiritual, familiar, todas as áreas. Se você busca algo, é por isso que você tem que buscar uma coisa de cada vez. Por quê? Porque se você pedir tudo num leque só, numa tacada só, o deserto vai se tornar muito mais longo. Por quê? Deus ele vai te conceder, ele vai te abençoar, ele vai dar tudo aquilo que você está pedindo sim na sua vida. Só que o deserto vai se tornar muito maior. Você vai passar por certas situações muito mais complicadas. Então, comece a medir os processos. O que hoje é essencial na minha vida? O que eu preciso hoje na minha vida? Eu vou falar para Deus, o que eu preciso hoje é isso. E vou orar em prol disso. Acabou. Não vai para monte, não vai para o quarto, não vai para o banheiro orar por outras coisas. Não. O propósito é aquele. Segue a risca. Porque você vai obter resultado no final do deserto. Deserto não é para você morar. Deserto não é para você morar. Deserto é para você passar. E quando você passar, você vai chegar no final e você vai cantar o hino da vitória. O que eu ia trazer hoje para você não tinha nada a ver com isso, mas Deus impulsionou a gente falar exatamente essas coisas que nós estamos falando aqui para você, porque eu tenho certeza que alguém aí do outro lado está precisando ouvir e você vai ser abençoado do jeito que nós estamos falando aqui. Entra no propósito com Deus. Entra no eixo. Arrepende-te dos teus pecados. Se você tem errado com alguém, chega diante dela e assuma, olha, eu errei, isso, me perdoa. Se a pessoa não quiser te perdoar, o problema é dela. Mas você fez a sua parte. A Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 no dia. Se ela não te perdoar, você fez a sua parte. Acabou. Mas o difícil é tomar a decisão. É a atitude. É você chegar diante da pessoa e falar, Senhor, olha, me perdoa. Se você errou com Deus, Senhor, eu errei. Perdão. Me faça uma pessoa diferente. O que eu ia trazer hoje para você era sobre Deus no 5º capítulo. Ele sentiu, no capítulo 5 de Gênesis, ele irou-se tanto com a humanidade, porque a humanidade estava tão pecaminosa que ele decidiu destruir todas as pessoas, todo mundo. Porque a própria palavra de Deus dizia, né, que houve um arrependimento do Senhor em criar o ser humano, em criar o ser. Nós íamos trazer essa mensagem, mas acabou que a gente trouxe outra situação. Mas a gente vai ter essa oportunidade de trazer essa palavra. Deus irou-se. Deus fez uma aliança com Noé. E falou, eu vou destruir todo mundo. Mas você e a sua família vai ser guardada. A geração que vai ser feita daqui para frente vai vir através de você.
Noé. Porque essa geração que está vivenciando na face da terra, eu vou destruir, eu vou acabar com elas. E nós sabemos o que aconteceu. Noé constrói uma arca gigantesca e pega a sua família e todos aqueles animais a qual Deus falou para colocar dentro da arca, colocou, né? E choveu 40 dias e 40 noites, e toda aqueles seres humanos e bichos que ficaram do lado de fora da arca foram dizimados por Deus. Mas isso aqui a gente vai trazendo uma outra oportunidade, porque a palavra que eu tinha para você hoje é essa, foi dada. Nós não conseguimos nem abrir algo na Bíblia aqui para a gente poder mencionar, porque a palavra que eu tinha para dizer para você hoje é exatamente essa. Não tinha que ser palavra diferente. A palavra, quando ela vem ao nosso coração, ela tem que ser falada, ela tem que ser dita, ela tem que ser transmitida. E eu tenho certeza que Deus, Ele falou profundo aí do seu coração, e que você se coloque verdadeiramente na posição, que você se coloque verdadeiramente diante do Senhor, porque olha, Deus é o nosso Pai, e o nosso Pai é dono de tudo, é dono de tudo. Entenda o que eu estou te falando, é dono de tudo. E Ele, por ser dono de tudo, nós temos direito a tudo. Não é a nada. Não é viver essa vida que nós estamos vivendo. Muitas pessoas ficam presas a questões políticas, achando, olha, a gente vai viver uma situação bem complicada durante 4 anos. Meu irmão, eu não estou nem aí se alguém vai viver problema por causa de governo. Eu não estou nem aí para problema de governo. Eu estou aqui servindo a um Deus verdadeiro. Eu tenho que orar pelos governantes, sim. Eu tenho que orar pela nação, tenho sim. Tenho que orar pelo povo de Israel, tenho que sim. Porque Deus é que vai... Deus é minha força. Eu não posso ficar olhando para os problemas que vai acontecer por causa de governo A ou de governo B, por causa do presidente A ou presidente B. Eu não estou nem aí para eles, meu irmão. Quem vai pagar o preço é aquele que não serve a Deus. Aquele que serve a Deus tem a sua resposta, tem respaldo. O Deus a qual servimos, Ele não nos desampara. Deus tirou o povo do Egito, né, e sustentou por muitos anos. Aquele povo não passou fome, aquele povo não morreu porque estavam sem roupa, porque a roupa era apropriada de acordo com o corpo. Deus cuida tudo nos mínimos detalhes. O povo, ainda que estivesse no deserto, bebeu água. O povo comia carne, o povo comia pão, o povo comia, o povo tinha de tudo. E por que você tem que viver faltando tudo dentro da sua casa? Faltando exatamente todas as coisas que você almeja, que você gostaria de ter dentro da sua casa e você não tem. Por quê? Se Deus é Deus para fazer todas as coisas acontecerem na sua vida. Não aconteceu ainda, por quê? Vou te dizer por quê. Porque você ainda não se colocou verdadeiramente na posição. Você ainda não se colocou verdadeiramente diante da presença do Senhor. Porque do momento que você se colocar na presença dele, as coisas vão começar a acontecer. Você já ouviu uma palavra dizendo que para você dar um salto, você tem que dar, às vezes, 3, 4 passos atrás para você pegar o impulso e saltar muito mais alto? Pois é. Às vezes, nós temos que voltar um pouquinho para que nós possamos avançar. Vou retrair não significa que você perdeu, que você é um derrotado. Você dá 3, 4 passos atrás, significa que você está pegando impulso para você pular e passar, romper todas essas situações e você chegar na frente, você conquistar. É a mesma coisa quando você pega como é que é o nome daquilo? De um arco, e você puxa para trás
aquela flecha, não significa que a flecha está retraindo-se, porque ela não tem o poder. Pelo contrário, ela está sendo puxada para ela poder pegar mais distância, mais velocidade para atingir o alvo com perfeição. Então, não é errado você dar alguns passos atrás, porque o deserto, muitas das vezes, você olha tanto problema, tantas situações que você às vezes se torna cego. Você pensa tanto no problema que você está passando que você acaba não vendo as soluções que Deus está, as estratégias que Deus está te dando para que você consiga passar com êxito e receber a vitória. Tem gente que chega na portinha do final do deserto. Está aqui o último grãozinho de areia. É só ele botar o pé para dentro e entrar que a vitória chegou. Mas ele está tão cego que ele não consegue ver e ele simplesmente larga de lado, deixa para o lado, não quer saber mais e volta, né, nas portas da entrada. Ele não vê a vitória, ele não recebe, ele não toma posse e ele vai viver sempre aquela vida que ele viveu e vai continuar vivendo até a morte. Meus irmãos, entenda, todos nós temos um caminho trilhado pelo Senhor. Às vezes, uns conseguem chegar muito mais rápido do que o outro. Tem outros que demoram um pouquinho mais, mas chega lá no objetivo porque está escrito. Tudo que você tem na face da terra já está escrito. Tudo que você tem para conquistar já está escrito. Até aqueles que não acreditam em nada, também já está escrito aquilo que vai ser, que ele tem para vivenciar na face da terra. Só que o que acontece? Uns chegam mais rápido, outros demoram, mas chegam, e outros nem vão chegar. Por quê? Porque está vivendo daquela forma, achando que, se Deus me colocou aqui, eu tenho que viver aqui, eu tenho que morrer aqui, e só tenho direito só à salvação mesmo. Não. A Bíblia diz para mim que eu viveria o melhor dessa terra, então para que eu vou me acostumar com tão pouco? Eu tenho que viver nada mais, nada menos do que o melhor dessa terra. Você tem que tentar entender isso. Porque enquanto você não compreender isso, você não vai viver o melhor dessa terra. Posso. A palavra me garante que eu viveria o melhor dessa terra. Eu posso pedir para Deus me tornar um bilionário na face da terra? Posso. Não é pecado? Não. Quem foi que disse que é pecado? Só porque o rapazinho lá, quando Jesus falou, vende tudo que tens e vem e segue-me, e o cara era o dono de grandes propriedades, aquela mensagenzinha ali já te diz que você não pode ser uma pessoa rica? Mentira, meu irmão. Para de história, para de hipocrisia. Eu quero sim ser milionário, eu quero ter grandes propriedades, mas o que eu tenho feito para conquistar? O que eu tenho feito para conseguir esse objetivo? Eu tenho me dedicado, eu tenho montado planejamentos, eu tenho feito projetos, eu tenho construído algo que venha, de repente, despontar, crescer de uma hora para outra. Eu tenho que começar, meu irmão, me posicionar. Eu tenho que começar. Se o meu objetivo é me tornar um bilionário na zona oeste do Rio de Janeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as coisas acontecer exatamente da forma que eu quero. Vai ser no carro de som que eu vou ser bilionário? Não, não vai, meu irmão. Isso é só passagenzinha. É só uma passagem. É só enquanto o propósito de Deus não se cumpre na minha vida. Isso aí é meramente passagem. É só um trabalho que eu tenho que uma hora vai chegar ao fim e nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para conosco. E eu creio. Está próximo. Está chegando. A vitória está chegando. E quando ela chegar, meu irmão, vai ter gente que vai falar, foi sorte. Meu irmão, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra aí. Que o Papai do Céu continue te abençoando. Meus irmãos, entenda.
Tudo na tua vida tem um propósito. Cumpra esse propósito na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não faça as coisas com as suas próprias mãos. Faça aquilo que Deus está te garantindo que você vai conquistar muito mais. Receba no teu coração essa palavra. Não frustre. Não turbe o vosso coração, porque a vitória é sua. Em nome de Jesus. Fique na paz, fica com Deus. Se inscreva no nosso canal. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima, se assim Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.